Se você trouxe sua Bíblia nesta manhã, como eu disse, eu peço perdão pela minha falta de voz aqui hoje, mas vamos fazer o nosso melhor para pregarmos. Hebreus capítulo 12, vamos terminar, se Deus permitir, que nós deixamos algumas semanas atrás. Hebreus capítulo 12, começando no primeiro versículo. Paulo escreve, e ele diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à mão direita do trono de Deus. E eu quero usar como título, ministrando só por alguns minutos aqui hoje, olhando para Jesus, o autor, consumador da nossa fé. É isto que devemos fazer, olhar para Jesus exclusivamente, o autor e consumador de nossa fé. Vamos orar. Pai Celestial, viemos a Ti em nome de Jesus e Te agradecemos pela Tua presença. Te agradecemos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Senhor, eu peço pela Tua unção e eu peço a Tua força aqui hoje. Unja-nos para ministrar a Tua palavra. Unja-nos para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Nos dê forças hoje para falar com autoridade. E pedimos tudo em nome de Jesus, pedindo que o Senhor possa crescer, enquanto nós diminuímos, e nos esconda por trás da cruz do Calvário. Pedimos no nome de Jesus Cristo. E todos digam amém e amém. Se nós falharmos em apresentar para você e pregar para você Jesus Cristo e Ele crucificado, então estamos fazendo para você um desfavor tremendo. A cruz de Cristo é a coisa mais importante do plano de Deus. É a coisa mais vital do plano de redenção de Deus. Porque você vê, sem a cruz não há redenção. Sem a cruz não há bênção. Sem a cruz não há cura. Sem a cruz não há libertação. Sem a cruz não há batismo com o Espírito Santo. Eu quero que você entenda que a cruz é tudo. É o centro do plano de redenção de Deus. E se nós falharmos em qualquer momento de pregar para você Jesus Cristo e Ele crucificado, não só para a salvação, mas para todas as coisas, então estamos lhe dando um tremendo desfavor. Estamos provendo para você nada em relação ao significado de como viver uma vida cristã vitoriosa. Eu fiz uma declaração algumas semanas atrás, que eu posso dizer quando que eu fiz, que muitos de vocês estavam coçando sua cabeça em relação ao que eu disse. Mas eu concluí aquela declaração, eu acho que todos começamos a ver o que eu estava tentando dizer. Eu fiz aquela declaração e foi esta: Deus pode trabalhar com fracassos, mas não pode trabalhar com quem desiste. O fracasso na vida do crente não é agradável. O fracasso na vida de um cristão é difícil de passar.
Eu escutei o irmão Lorson dizer muitos anos atrás que não é se você falhar, mas é quando você falhar. Nossas vidas estão cheias de altos e baixos. Mas eu espero que você entenda que enquanto você nunca desistir, enquanto você nunca perder a sua fé, Deus pode trabalhar além do que você passou. Eu quero dizer de novo, se você não desistir, se você não perder a esperança, se você não perder a fé, então Deus pode trabalhar além dos seus fracassos. Ele pode te levantar quando você cair. Mas é quando você cessa de crer, Deus não pode trabalhar. Eu sei que alguns de nós aqui nesta manhã, e muitos assistindo e ouvindo pela rádio, pela televisão, pela internet, você já falhou. Você se afastou da cruz do Senhor Jesus Cristo, porque eu creio que todo fracasso é um resultado de uma fé errada, tirando seus olhos para longe da obra consumada de Cristo e colocando em outra coisa. Mas eu sei que muitos de vocês aqui, e muitos assistindo pela televisão, rádio e internet, você experimentou fracasso na sua vida, e você sentiu-se como se você não pudesse seguir mais adiante. Que Deus, Ele está tão chateado com você, que você não pode pedir mais perdão, porque você sente que Deus não vai mais te perdoar por causa do seu pecado. Mas eu quero te deixar com as palavras da canção escrita mais de 100 anos atrás, por um afro-americano, pastor da Santidade de Indiana, que escreveu estas palavras e disse: quando a tristeza, ela entra em você, você pecou e você não precisa orar, mas eu olho para Jesus, eu olho para os meus problemas e eu olho para Jesus, porque Ele me diz o que dizer. Eu vejo um fluir do sangue, eu vejo aquele fluir do sangue, eu vejo aquele fluir do sangue. Olhe para longe dos seus fracassos e pecados e vire os seus olhos para Cristo e este fluir de sangue. Glória a Deus. Não importa o que você fez, tire os seus olhos do seu fracasso e olhe para Cristo, olhe para aquele fluir de sangue. Eu vejo um fluir de sangue que flui do Calvário. As suas ondas tocam o trono de Deus e estão varrendo a minha vida. Eu quero que você entenda, eu quero dizer isto de novo. Quando a tristeza entra no seu coração, você pecou e não tem mais que orar, eu então olho para Jesus, porque Ele me diz o que dizer. Você vê, esta é a chave para mim e para você, que nesta experiência cristã, quando nós erramos e fizemos de nós mesmos um tolos, olhamos para longe dos fracassos, olhamos para longe dos nossos pecados e mantemos os nossos olhos em Cristo, fixamos nossos olhos no sangue do Cordeiro. Eu vejo aquele fluir do sangue que flui do Calvário. Suas ondas estão alcançando o trono de Deus e varrendo. Graças a Deus estão varrendo. Graças a Deus que ainda estão varrendo toda a minha vida. Paulo escreveu no versículo 1, já lemos para você um momento atrás: deixamos de lado todo embaraço do pecado que de perto nos rodeia, correndo esta corrida com paciência. Ele está nos dizendo o que fazer.
Mas no segundo versículo, da maneira que eu enxergo, ele nos diz como fazer. Você vê, eu quero focar a nossa atenção por uns minutos na palavra olhando. Esta palavra olhando, aqui neste segundo versículo, onde diz olhando para Jesus, autor e consumador da fé, esta palavra olhando significa o seguinte: virando seus olhos de uma coisa e colocando em outra coisa. Virando seus olhos de uma coisa e os colocando em outra coisa. Mas também quer dizer o seguinte: virar a sua mente de algumas coisas e focar a sua mente em algo específico. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olhe para longe das suas obras, porque as suas obras não vão garantir a santificação. As obras não podem te conquistar nada de Deus. A sua atuação não importa na mente de Deus em relação às suas obras. Mas ele está dizendo: se desvie de tudo isto, se desvie das suas obras, se desvie da sua performance e fixe os seus olhos em Cristo, fixe os seus olhos na cruz. Ele fala de colocar a sua fé em Jesus Cristo, quem Ele é e o que Ele fez. Quer dizer o seguinte, que nesta corrida que nós estamos, nós temos que ter cegueiras espirituais colocadas nos nossos olhos, um cobrindo o olho direito e o outro o olho esquerdo, para não olharmos para a esquerda nem para a direita, sermos distraídos pela direita ou o que está acontecendo na esquerda, mas nossos olhos e mentes devem estar focados em Cristo e o que Ele fez no Calvário. Você vê no momento que nós, como crentes, tiramos nossos olhos do que Cristo fez por nós e colocarmos em outra coisa, não importa o que for. Então, como você sabe, numa corrida, quando os seus olhos estão, o seu corpo vai seguir. Se os seus olhos, e numa corrida normal, uma corrida que nós corremos, no natural, se os nossos olhos são desviados, o nosso corpo vai virar para onde estão nossos olhos e vamos perder a nossa concentração. E no mundo espiritual, se nossos olhos se desviarem de Cristo, então a nossa concentração é partida. Nós desviamos do caminho e nós vamos em breve falhar e perder. Você vê, igreja, existe uma maneira correta de viver para Deus e existe uma maneira errada de viver para Deus. Eu quero olhar para isso por um momento, eles vão colocar na tela e eu vou te mostrar por um momento a maneira errada de como viver para Deus, que é, todos nós já passamos por isso em um momento em nossas vidas. Se nós entendíamos ou saímos daquilo, cada um de nós experimentaram isso. Então é o seguinte, você pode ver na tela, no monitor, olha, você pode ver o nosso foco, quando o nosso foco está nas obras, e o nosso objeto da fé está na performance, como fazemos estas obras, e a fonte de poder está em nós mesmos, o resultado final será o fracasso. No momento em que você começar a colocar a sua fé nas suas obras e na sua performance, você não tem outra alternativa mas confiar em si mesmo, que vai te levar ao fracasso. Vai te levar ao fracasso. Eu posso me lembrar como adolescente, 16, 15, 16, 17 anos de idade, sem saber como viver para Deus, dizendo para Deus, lutando com algumas coisas na minha vida, e eu dizia: Deus, eu nunca mais vou fazer isso de novo. E para te mostrar que eu estou falando sério, eu vou orar todo dia, eu vou ler a tua palavra todo dia, nada de errado com essas coisas. Nós deveremos fazer estas coisas, mas a minha fé, se estiver naquilo, a minha fé estava em fazer aquelas atividades religiosas, disciplinas cristãs, que não me levaram só ao fracasso, porque o meu foco e a minha fé estava em fazer alguma coisa e não naquilo que já tinha sido feito. Eu vou ser um pouco humorístico agora. Eu posso me lembrar, eu posso te levar de volta onde eu estava no meu quarto, 16 anos de idade, no colegial. Mais uma vez foi um daqueles momentos
que eu estava lutando, e eu disse para o Senhor: eu vou fazer isto e aquilo outro, e eu fiz toda aquela lista. E o dia veio, foi o primeiro dia de tudo, eu disse: Senhor, eu vou fazer. Eu me ajoelhei, e eu comecei a orar, e eu estava realmente orando. Aí eu olhei para o relógio, tinha passado 12 minutos, eu falei: meu Senhor, eu pensei que eu estava intercedendo pelo menos 15 minutos, foram 2 minutos. E eu disse: bem, eu não sei se eu vou fazer 30 minutos ou não, vamos diminuir para 25 minutos. E aí eu continuei orando, olhei para o relógio, tinham passado 7 minutos. Eu cheguei para 15 e falei: Deus, eu acho que está bom, né? E eu estou bem também. Eu me assentei e peguei minha Bíblia, e eu abri para Gênesis, eu comecei a ler, e de repente eu disse para Deus que eu ia ler 15 capítulos por dia da Bíblia, eu ia passar por ela rápido, e a minha mente começou a se desviar na página 4, eu nem sabia que eu estava lendo. Mas os dias começaram a passar, e se passaram, e eu me encontrei, se tornou mais difícil continuar aquele regimento, porque a minha fé estava em fazer alguma coisa, e eu estava pensando que aquilo iria me conquistar algo com Deus. Se eu fizesse estas coisas, Deus iria se agradar comigo. Deus não pode se agradar conosco, Ele só pode se agradar do seu Filho Jesus Cristo. E na salvação, quando fomos batizados em Cristo, então enquanto estamos em Cristo, Deus se alegrou com Ele, portanto Ele está feliz comigo, porque eu estou em Cristo. A minha fé estava na coisa errada, a minha fé estava nas minhas obras, a minha performance em mim mesmo. E não importa que eu tentava fazer aquelas coisas que eu disse para Deus, eu não vou fazer de novo, eu me encontrava ainda sofrendo, e ainda mais, por causa que a minha fé estava num lugar errado. Eu posso te levar aos momentos em que eu estava chorando, à noite, dizendo: Deus, por favor, não volte, porque eu não sei se eu estou pronto. Eu estou lutando, eu não sei o que fazer, eu sei que a vitória está aqui, mas eu não sei como obtê-la. A maioria do mundo cristão está nesta fórmula aqui: o foco está nas obras, o seu objeto da fé é a sua performance. Olha o que eu posso fazer, e no momento em que o seu objeto da fé é a sua performance, a autojustiça é o resultado daquilo. Olha o que eu posso fazer. Você não está fazendo o que eu estou fazendo, mas olha o que eu posso fazer. Mas, olha, quero lembrar, vocês que são mais autojustos são aqueles que estão lutando mais. O resultado será o fracasso, mas existe uma maneira certa de fazer isto. Existe uma maneira certa de viver. E é o que Paulo está dizendo aqui, que se nós olharmos para longe das obras, olharmos para longe da nossa performance e colocarmos o nosso foco em Cristo, o objeto da fé agora é a cruz. Isto dá ao Espírito Santo a oportunidade de começar a trabalhar na minha vida para tirar o que é ruim e colocar o que é bom. Então vai me levar ao resultado, que é a vitória. Pois o pecado não terá domínio sobre mim, pois eu não estou debaixo do que eu faço, debaixo da lei, e focando naquilo que eu faço, mas eu estou debaixo da graça, focando no que Cristo já fez. Você deve entender isto, igreja, que como um crente nesta vida, nossos olhos devem estar desviados daquilo que nós fazemos. Suas obras não vão conquistar nada aos olhos de Deus. Só há uma obra que é importante, e é a obra consumada de Cristo. Esta é a única obra que é importante. Você já me ouviu dizer isto? Você pode depender das obras quanto você quiser, mas as obras nunca vão cessar. Ou você vai depender de uma obra já completa, já consumada, feita no Calvário,
para nunca mais ser repetida de novo. Você pode depender daquilo e experimentar a vitória que você precisa. É por isso que eu digo que tudo que nós precisamos está encontrado na cruz. Sem a cruz, eu vou dizer de novo, sem a cruz não há vitória. Sem a cruz não há o Espírito Santo. Sem a cruz não há libertação. Sem a cruz não há salvação. Esta é a parte mais importante do plano de Deus. Sabendo que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual recebestes dos vossos pais, não com coisas corruptíveis, mas com o sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro. Isso foi pré-ordenado antes da fundação do mundo. A cruz, a cruz, a cruz. Cada um de vocês, eu devo dizer, eu espero que cada um de vocês aqui entenda o que estamos dizendo. Nosso foco deve estar em Cristo. Tire de você mesmo. Você não pode conquistar nada de Deus. Coloque em Cristo. Coloque os seus olhos em Cristo. Coloque os seus olhos naquilo que Ele fez. Que seu objeto da fé seja a cruz. A fonte de poder, então, é o Espírito Santo, que trabalha através dos meios da obra consumada de Cristo para trazer aquilo que é necessário e ao que é a vitória. Você vê, não podemos obter vitória. Ela é obtível. A vitória não é algo que está lá muito distante. Ela é obtível para nós agora. Mas nós temos que fazer da maneira de Deus. Temos que olhar para Jesus. Nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que olhar e depender de Cristo e o que Ele fez no Calvário. Então ele diz o seguinte, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Esta palavra autor, vamos olhar para esta palavra por um momento. Esta palavra autor quer dizer que através de sua morte, da morte de Jesus Cristo, Ele tampou aquele vazio entre o céu e a terra, entre Deus e o homem. O homem não tinha como o homem esperar chegar a Deus, baseado na sua própria justiça. Não havia uma chance do homem chegar-se a Deus, porque o homem era um pecador. E Deus não podia habitar no pecado de nenhuma forma, de nenhuma maneira. Então Jesus Cristo, Ele saiu do esplendor da glória e Ele desceu para um mundo cheio de pecado, com este único propósito, que era redimir a humanidade, para tampar aquele vazio entre o céu e a terra, entre Deus e o homem. Como você sabe, você já ouviu ministrar muitas vezes sobre isto antes. Existe uma divisão, uma cortina, que separava o Santo dos Santos do lugar santíssimo, e o homem não podia entrar lá. Somente o sumo sacerdote podia ir uma vez por ano pelo derramamento de sangue. Mas no momento que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, naquele momento, aquele véu foi rasgado de cima a baixo, significando que qualquer um agora pode entrar no Santo dos Santos, através do sangue derramado de Jesus. Ele foi aquele que fez isto. Quando você pensa na palavra autor, você acha que é o quê? Alguém chama de Arthur. Não, não é o nome, não é o Arthur, é autor. Quando você pensa num autor, o que você pensa? Você pensa em alguém que escreveu uma obra, que começou uma obra e terminou uma obra e escreveu uma obra, que, olha, talvez milhares de pessoas vão comprar e seguir. Jesus Cristo é o autor. Ele começou esta obra, Ele formou este caminho, Ele foi o único que pôde forjar este caminho. O homem não podia, mas Deus podia. E Ele fez através do meio do seu Filho Jesus Cristo. Ele começou este caminho, Ele criou este caminho, um caminho que agora estamos nesta vida cristã, foi forjada por Jesus Cristo, foi iniciado por Jesus Cristo. Como eu já disse no passado, muitos e muitos anos atrás, olha, que havia um abismo entre Deus e o homem. O homem não podia atravessar aquele abismo, então Deus fez algo. Ele colocou aquela cruz,
para que o homem agora pudesse atravessar, ele pudesse atravessar aquela plataforma da morte para a vida. A cruz foi aquela plataforma da morte para a vida, onde o homem podia atravessar aquele abismo, mas foi forjado por Jesus Cristo, criado por Cristo, pelo que Ele fez no Calvário. A obra, autor e consumador. O que a palavra consumador quer dizer? Vamos, me ajude, igreja. Vamos, alguém diga. Completo. O que consumado quer dizer? Consumado. Consumado quer dizer o quê? Foi feito, terminado, foi completo. Ele começou, mas não deixou para alguém terminar. Ele começou e Ele terminou. Ele começou e Ele terminou. 6 ou 7 anos atrás eu escutei um pregador na televisão fazer uma declaração. Ele disse quando Jesus estava pendurado naquela cruz e Ele clamou: está consumado. Ele realmente não quis dizer o que Ele disse. Na verdade, Ele não terminou a obra. Ele disse que os anjos tiveram que terminar para Ele. Eu estava sentado pensando comigo mesmo: meu irmão, o que você acha que consumado quer dizer? Eu não acho que consumado você tem a mesma definição de consumado que eu tenho. Quando alguém diz assim consumado, o que quer dizer? Acabou, não há mais nada para ser feito. Olha, eu vou falar assim, tem um programa de televisão que eu gosto de assistir chamado Forjado no Fogo. Uma pessoa, que sou eu. Eu vi uma mão aqui, eu acho que só sou eu e você, meu amigo. Forjado no Fogo é um programa de competição onde homens e mulheres eles pegam um pedaço de metal, misturam e forjam uma lâmina, uma faca, uma arma, para ser testada, para ser provada. E é incrível para mim, eles passam por aquela competição, fase 1, fase 2, fase 3, começam com 4 competidores, e eles têm que consertar, e têm que começar a fazer aquela faca, que tem que ser alguns parâmetros, e tem que parecer como uma faca, não pode ser um pedaço de metal, tem que parecer como uma faca, talvez não seja afiada, mas pareça como uma faca. E depois tem que ter, sabe, uma parte de metal que sai, aonde eles vão colocar a madeira, né, para segurar aquela arma. Eu aprendi algo disso, eu não sabia o que era até que eu comecei a assistir. Mas é incrível, eu estava assistindo aquele programa, que aquela competição estava acontecendo e foi muito acirrada. E uma parte da competição, um homem terminou a sua faca, ele acabou. Enquanto todo mundo estava trabalhando, fazendo isto e fazendo aquilo, um homem sentou, ele colocou a faca lá na bancada e estava sentado assistindo. E os anfitriões e os juízes estavam dizendo: o que ele está fazendo? Ele tinha que estar fazendo isto e aquilo. E ele ficou sentado lá, olhando para a faca dele, admirando quão afiada que ela é, que bonita que foi aquela obra. E 3, 6 horas ou 9 horas mais tarde, fazendo uma lâmina, e todo mundo ainda estava lá tentando terminar algo. Olha, e eles estavam falando 10, 9, 8, 7, 6, 5, e eles estavam tentando arrumar a faca, e aquele cara estava sentado lá, olhando ao redor. 5, 4, 3, 2, 1. Ele se levantou e falou: muito bem, está pronta. Então eles foram testá-la, e todos os outros competidores, eles falharam, e olharam para esta faca. Olha, não pode ter terminado tão rápido assim, mas eles passaram pelo teste, ela trabalhou perfeitamente, e ele ganhou. Eu estava pensando comigo mesmo, isto é exatamente o que Cristo fez. Todos os outros estavam trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo, aquilo outro, e Cristo terminou. Ele se assentou, ele se assentou, ele se assentou, ele se assentou. Aonde você viu isto?
Ele está sentado à direita de Deus Pai, sentado dizendo que a obra foi completa, 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 consumada, consumada, consumada. E além disto, funciona perfeitamente, funciona perfeitamente, funciona perfeitamente. Aleluia! Glória a Deus! Você não pode fazer além da cruz. Não há nada para fazer além da cruz. Não há nada para fazer além da cruz. A obra consumada, Ele terminou, Ele completou. Não tem mais nada para ser feito. Ele é o autor, Ele começou, Ele é o consumador, aquele que completou. E Paulo nos diz, é assim que temos que fazer isto, correndo esta corrida, e também como deixar de lado o pecado de todo embaraço que tão de perto nos rodeia, olhando para aquele, o consumador. Quantos já, olha, na sua vida normal você tem alguém que você realmente admira? Alguém que você admira. Não estou falando de um ídolo, estou falando de alguém que você admira, que passou por coisas que você não passou ainda, e ele já saiu do outro lado. Você olha para aquele indivíduo e diz, se eles conseguiriam passar, eu também vou conseguir. Mas isso é uma coisa, olhar para alguém que você admira, que já passou por algumas situações, problemas altos e baixos da vida, já passou e chegou do outro lado. Mas é outra coisa diferente olhar para Jesus, que foi o autor e o consumador da nossa fé, aquele que começou e aquele que completou, significando que o desenvolvimento, vamos dizer assim, da nossa fé, o início da nossa fé, o desenvolvimento da nossa fé, o final da nossa fé, aonde deve estar, aonde nunca deve sair, é em Jesus Cristo e o que Ele fez no Calvário. O autor e o consumador. Eu quero voltar porque aquele palhaço disse. Ele disse que quando Jesus disse está consumado, ele não quis dizer os anjos tiveram que completar a obra para ele. Me mostre isto na Bíblia. Me mostre, por favor. Por favor, me mostre. Olha, talvez eu perdi algo, mas alguém me mostre onde os anjos tiveram que terminar esta obra. Se esse é o caso, Paulo diria, o autor, mas não o consumador, os anjos que terminaram. Não, não, Jesus Cristo é o autor e Jesus Cristo é o consumador. Não há nenhum outro consumador. Eu me lembro, na universidade, escutando alguns indivíduos. Ele já é velho e eu não sei se ele ainda está vivo ou não, para ser honesto com você. Ele estava bem idoso naquela época, quase 20 anos atrás. E eu escutei ele dizer num culto da Capela da Manhã, estávamos sentados lá, 5.000 alunos na universidade, e ele fez esta declaração. Ele disse, se você olhar para o crepúsculo e os cantos de onde você está, você vai ver anjos. Eu disse, o quê? Se você fechar os seus olhos apertados e você olhar na distância e você olhar para os cantos dos prédios, você vai ver anjos. Por que que o seu foco está nos anjos? O seu foco deve estar em Cristo. Em Cristo, em Cristo. Não estou falando mal dos anjos, mas eles não pagaram o preço por mim. Foi Cristo que pagou o preço. Estou quase acabando, quase acabando. Ele disse o qual pelo gozo que lhe foi proposto suportou a cruz. Suportou a cruz. Isso quer dizer que a cruz tinha que ser. Não havia outro meio. A cruz tinha que acontecer. Olha, eu não posso na verdade compreender o que Cristo deixou para vir para cá. O esplendor da glória para vir aqui para o mundo cheio de pecado, para deixar um lugar perfeito para vir para um lugar que é tão imperfeito.
Mas ainda assim, foi porque o pecado do homem era tão horrível. O homem foi deixado em uma posição que ele não poderia, então Deus teve que fazer. Mas ele suportou a cruz, querendo dizer que a cruz tinha que acontecer. Sabe, você olha nos evangelhos quando fala da crucificação de Cristo, o que ele teve que suportar, a dor, o sofrimento, a sua barba arrancada do seu rosto, as chicotadas em suas costas, uma coroa de espinhos colocada em sua cabeça, carregando uma parte daquela cruz até o Monte Calvário, somente para ter pregos perfurando a sua carne. Aquela cruz erigida, aonde todos o ridicularizavam, todos zombavam da cara dele e cuspiram na sua cara. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Na minha opinião, isto é porque os líderes religiosos queriam que ele estivesse morto. Eles queriam ele crucificado, porque em Deuteronômio eles leram, está lá para você ler, que qualquer um que for para a cruz, pendurado no madeiro, é amaldiçoado por Deus. E talvez eles diriam, olha, se ele é o Filho de Deus, se ele é o Messias, então Deus não vai permitir o seu filho ser amaldiçoado, pendurado no madeiro. Mas tinha que ser assim, porque a dívida do pecado do homem tinha que ser paga. A dívida do pecado tinha que ser paga, e não havia outro meio de ser pago, exceto pela morte, e morte numa cruz cruel. Ele passou por tudo aquilo, para que eu e você não precisássemos. Ele passou por tudo aquilo, para que eu e você não precisássemos passar. Ele suportou tudo aquilo, para que nós não precisássemos passar. Desprezando a afronta. A afronta. Foi deixado naquela cruz sem nenhum pedaço de roupa nele, para que o mundo inteiro visse. Você vê, era um costume romano, nenhum cidadão romano poderia ter sido pendurado na cruz. Aquilo era reservado para as pessoas mais vis e as mais malignas imagináveis. Isto era reservado para aquele que os crimes eram tão horríveis, tão malignos, tão vis. Mas eis um homem que não fez nada, mas ele foi crucificado, pendurado entre dois ladrões. Por quê? Por que ele teve que sofrer esta vergonha? Por causa de nós. Ele nos amou de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele sofreu a culpa, ele sofreu a afronta, ele foi amaldiçoado por nós, para que eu e você pudéssemos ter vida. Mas eu quero terminar com isto nesta manhã. Quão terrível que foi a cruz, quão terrível o que ele sofreu, o seu sofrimento. A sua vitória foi muito maior. A sua vitória foi muito maior. Porque Paulo não parou ali e disse que ele sofreu na cruz do Calvário, mas ele disse, e assentou-se à mão direita do trono de Deus. Ele está sentado no trono de Deus, ele está sentado, significando mais uma vez que a obra foi completa. Hebreus 10, você vê lá por si mesmo que Paulo diz que o sacerdócio ministrava no templo diariamente, constantemente, a sua obra nunca terminava. Mas ele disse que este, que nos santificou pela oferta do seu corpo na cruz do Calvário, que este agora está sentado à direita de Deus Pai, e os seus pés
A terra foi feita o estrado de seus pés, significando que a sua obra na cruz do Calvário foi uma obra completa e consumada. Agora a sua vitória se torna a minha vitória. Cristo não sofreu só para te dar uma vitória parcial, mas Ele sofreu e morreu para te dar uma obra, uma vitória completa contra o mundo, a carne e o diabo. A vitória dele foi vencida na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos dizer: o pecado não tem mais domínio sobre mim. Eu vou deixar de lado todo embaraço do pecado que me engana, e eu vou olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Pelo que Ele fez na cruz do Calvário, eu posso estar de pé e dizer: eu sou vitorioso, porque Ele é vitorioso, Ele é vitorioso, Ele venceu. Graças a Deus. Escute isto, aquela canção antiga que diz: aleluia, que pensamento, Jesus trouxe a vitória completa. Vitória, vitória, que os poderes do pecado, o céu nunca pôde falhar. A vitória, oh vitória, a sua graça nunca falha. O que quer dizer que a cruz nunca pode falhar. A cruz nunca pode falhar. Não importa o que aconteça na sua vida, os pecados, os enganos, tire os seus olhos dos problemas, levante-se e coloque os seus olhos de volta em Cristo e o que Ele fez no Calvário, e deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida para te ajudar a colocar no caminho correto, aonde os seus olhos estão focados diretamente nele. Coloque aquelas cegueiras e não as tirem. Não se mova da obra consumada de Cristo. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Pai Celestial, viemos diante de Ti em nome de Jesus. Te agradecemos pelo Calvário. Senhor, eu te agradeço pela cruz do Calvário. Eu te agradeço porque eu posso dizer que por causa do que o Senhor fez, a minha fé nesta obra consumada, não somente o Senhor me redimiu, mas o Senhor me santificou também. Deus, eu oro por cada homem, mulher, menino e menina que está ouvindo a minha voz, que seja qual for o problema na vida deles, que Deus, o Senhor os ajude para manter os olhos em Ti, em Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O que eles quiserem cantar, por alguns momentos vamos levantar nossas mãos para o céu. E vamos agradecê-lo agora pela sua vitória. Vamos agradecê-lo agora pela vitória. Aleluia, eu sou livre. Jesus me deu a vitória. Ele é tudo. E Ele é tudo para mim. Vamos mais uma vez, cantem agora. Vitória, doce vitória. Jesus me deu a vitória. Cumprimente quem está do seu lado e diga: chame Jesus, esteja conosco hoje à noite às 6 horas. Você não quer perder nenhum culto abençoado. Chamamos e Deus te abençoe.